Tema de hoje: visão restaurada. Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículo 35 em diante, que diz assim a palavra do Senhor: E aconteceu que, chegando ele perto de Jericó, estava um cego assentado junto do caminho, mendigando. E ouvindo passar a multidão, perguntou que era aquilo. E disseram-lhe que Jesus, o Nazareno, passava. Então clamou, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que iam passando repreendiam-no para que se calasse, mas ele clamava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então Jesus parando, mandou que trouxesse, e chegando ele, perguntou-lhe, dizendo: Que queres que te faça? E ele disse: Senhor, que eu veja. E Jesus lhe disse: Vê, a tua fé te salvou. E logo viu e seguia-o, glorificando a Deus. E todo o povo, vendo isso, dava louvores a Deus. Amém? Podeis assentar, querida igreja. Estamos aí no nosso estudo bíblico. Meus queridos irmãos, essa passagem nos fala muito profundamente nessa noite. Embora nós já ouvimos louvores, todos eles falando que Deus tem uma vitória, Deus tem uma promessa. Mas o que nós queremos falar aqui é a passagem de Jesus por Jericó e o encontro da salvação. Quando a Bíblia diz, nesse episódio da cura do Bartimeu, aqui nós apresentamos, a Bíblia nos apresenta alguns pontos interessantes. Primeiro nós vemos, do versículo 35 até o versículo 38, nós vemos a condição miserável desse cego. Se nós olharmos no versículo 39, a parte A, nós vemos a sua dificuldade adicional. Se nós olharmos para o versículo 39, também nós vemos a sua louvável persistência. Se nós formos olhar para o versículo 40 até o 43, nós vamos ver a maravilhosa bênção que Jesus lhe otorgou. Então, quando a Bíblia fala que Jesus estava se dirigindo a Jericó, se nós olharmos aqui na palavra do Senhor, nós vamos ver alguma aparente contradição. Por que, pastor? Quando a Bíblia fala aqui a respeito da cura do cego Bartimeu, que está registrada nos 3 evangelhos sinóticos aqui, porém existe nuances diferentes nos registros. Quando olhamos para Mateus capítulo 20, versículo 30, aqui o evangelista Mateus, ele cita 2 cegos, e não apenas um. Se nós formos olharmos para Lucas, o evangelista Lucas, lá em capítulo 18, versículo 35 a 43, que é o texto que nós estamos meditando agora, nós vamos ver que Lucas está registrando aqui que Jesus estava entrando em Jericó. Se olharmos para o evangelista Marcos, capítulo 10, versículo 43, ali Marcos registra que Jesus estava saindo de Jericó, como aqui informa o evangelista Marcos.
Pastor, então nem Marcos nem Lucas afirma que havia apenas um cego, mas eles destacam Bartimeu, eles destacam um cego, mas a Bíblia não diz que havia apenas um cego. Talvez por ser o mais conhecido ali daquele local, talvez por ser o mais que se colocava a gritar em busca da sua vitória. Agora eu acho interessante que havia duas cidades de Jericó. Havia duas cidades de Jericó, por isso que a gente vê a Bíblia contando algumas coisas, e a gente precisa entender um pouquinho da história de Jericó. Se nós olharmos, no primeiro século, havia duas Jericó. A primeira era a velha Jericó, quase ali toda em ruína, e essa nova Jericó era a cidade bonita, que nem hoje. Se você for para Jerusalém, vai ter a cidade velha, e do outro lado vai ter a cidade nova. Então, peraí, pastor, eu saio de uma cidade e já estou entrando na outra? Não, é a mesma cidade, só que uma historicamente é velha e a outra historicamente é a nova cidade. Agora, quando falamos da cidade de Jericó, a antiga, ela estava em ruínas, mas a Bíblia nos conta que Herodes o Grande havia levantado essa nova Jericó, aonde ficava o seu palácio de inverno, uma bela cidade ornada de palmeiras, jardins floridos, teatro, anfiteatro, residências e piscinas para banho. Aparentemente, o milagre aconteceu entre essas duas cidades, entre a velha e a nova. Por isso que você vê um evangelista dizendo Jesus saindo de Jericó, e outro evangelista dizendo Jesus entrando em Jericó. Na realidade, ele simplesmente estava entre uma e outra cidade. Entendeu? Olha só que interessante. Mas ali havia uma última oportunidade. Para aquele homem seria a última oportunidade. Pastor, talvez para alguns de nós hoje é a última oportunidade. Mas quando nós vemos aqui no capítulo 19, versículo 2, a Bíblia nos diz que a cidade de Jericó, além de ser um posto de fronteira e alfândega, também era a última oportunidade de abastecimento, de provisões e local de reuniões, em que grupos pequenos se organizavam para a viagem em conjunto à cidade de Jerusalém. Vou dar um exemplo aqui. É o último posto de gasolina que você vai encontrar. A partir daqui não tem mais posto de gasolina. Você vai arriscar ou você vai abastecer? Entendeu? Os irmãos que viajam, os irmãos sabem que se você sair com o tanque pela metade, se você errar o último posto, tu vai ficar na rua. Como já ficaram, alguns irmãos já ficaram na rua, inclusive nós também já ficamos na rua, porque achamos que ia dar, e quando chegou, nossa, o último posto, eu não aproveitei a oportunidade no último posto, não aproveitei para abastecer o carro no último posto. Jericó, para quem estava viajando para Jerusalém, era o último posto de parada. Era a última parada para reabastecimento, não de gasolina, mas de provisão. Jericó ali era uma cidade onde você, se os peregrinos estavam vindo do norte, estavam passando por Jericó, poderiam passar, comprar pão, poderiam passar, se abastecer, poderiam fazer aquilo, mas era a última cidade. Não tinha, dali agora era só Jerusalém. E Jerusalém aqui, a Bíblia diz que Jesus estava indo para Jerusalém. E naquela viagem que Jesus estava indo
Jesus estava descendo para Jerusalém, porque naquele final de semana, naquela semana seria a semana da crucificação. Então Jesus agora está seguindo para Jerusalém, e aquele era tempo de festa. A mais importante festa judaica era a festa da Páscoa, e a lei judaica, ela estabelecia que todo varão maior de 12 anos, que vivesse dentro de um raio de 25 quilômetros aproximadamente, estava obrigado a assistir à festa da Páscoa. Todos estavam descendo para Jerusalém. Aquela multidão estava descendo para Jerusalém. Jesus estava descendo para Jerusalém. Quem sabe até o cego estava querendo descer para Jerusalém. Mas não dá para um cego andar no meio de uma multidão que enxerga. Não vai conseguir acompanhar. Não vai conseguir ter a mesma velocidade. Não vai conseguir enxergar. Por isso que a Bíblia diz que o cego estava no meio do caminho, na beira do caminho, parado. Quem sabe ele até tentou, quem sabe ele até buscou ir, mas não conseguiu alcançar o final da viagem. Quantas das vezes a cegueira tem deixado muitas pessoas pelo caminho? Quantas das vezes a cegueira, pastor? Pessoas que antes enxergavam e hoje não enxergam mais. Antes eram espiritual, hoje não são mais. Antes eram crentes de oração, hoje já não são mais. Antes eles agora não conseguem caminhar. Mas o que aconteceu, pastor? Eles voltaram? Não voltaram. Eles pararam no caminho e agora estão aqui, vendo todo mundo passar, mas eles não conseguem sair do lugar. Eles não conseguem caminhar. E aqui nós temos algumas condições. Aqui nós temos algumas condições desse cego. Primeiro, a multidão, a grande multidão, a numerosa multidão, ela está seguindo Jesus para Jericó, rumo a Jerusalém. E aquele era tempo de festa. Agora eu vejo algo interessante. Qual que era a condição desse cego? Qual era a condição desse cego? Pastor, a Bíblia conta como é que era a condição desse cego. Primeiro, onde ele vivia? A Bíblia diz que ele vivia em Jericó. Pastor, algumas características de Jericó. Já vemos aqui, vivia numa cidade condenada. Não é muito diferente de onde nós vivemos. Para quem pensa que nós vivemos num país das maravilhas, não, nós vivemos num país de maldição. Nós vivemos numa terra amaldiçoada. Nós vivemos numa terra onde a própria palavra diz: o mundo jaz no maligno. Pastor, a Bíblia diz que nós estamos no mundo, mas não somos desse mundo. A Bíblia diz que quem ama o mundo odeia o Pai. Quem ama o Pai odeia o mundo. Não tem como servir a dois senhores. Agora eu vejo o cego de Jericó, Bartimeu, está numa cidade condenada. Jericó foi a maior fortaleza derrubada. Se lembra no tempo de Josué? Josué capítulo 6, versículo 20 e 21. Josué fez ali o povo jurar e dizer: maldito diante do Senhor seja o homem que se levantar e reedificar essa cidade de Jericó. Com a pedra do seu primogênito lhe porá, e os fundamentos, e as custas do mais novo, as portas. Josué 6 e 26. Quando Josué, com o povo de Israel, rodearam a cidade de Jericó, quando eles estavam vindo do Egito, aquela cidade ali foi derrubada aos muros. Somente Raabe foi salva e a sua casa. Porém, quando aquela cidade foi derrubada, quando aquela cidade foi à ruína, Josué fez o povo jurar dizendo: maldito o homem que edificar, que reedificar aquilo que Deus pôs no chão. Que maldição seria, pastor? O primogênito
vai morrer na hora que colocar a primeira pedra. E o mais novo vai morrer na hora que colocar a última porta. Vocês estão vendo? Pastor, quantas vezes Deus, Ele abate? Quantas vezes Deus, Ele desmancha? Quantas vezes Deus, Ele limpa? Quantas vezes Deus, Ele corrige? Mas quantas vezes o homem tenta querer levantar aquilo que Deus colocou no chão? Quantas vezes o homem quer edificar aquilo que é maldito e não sabe porque muitas das vezes paga, não sabe porque muitas das vezes acontecem coisas erradas? Ei, está aqui. Jericó tinha 5 características que fazia dela uma cidade peculiar. Primeira, ela era uma cidade sob maldição. Aquilo que não é de Deus, não agrada a Deus. Não adianta você querer passar, não adianta querer fazer maquiagem, não adianta querer ficar fazendo bonitinho, porque se não é de Deus, não adianta dizer que é bênção. Não adianta, mas é lindo, tem promessa, se não está na presença do Senhor, a promessa não vai se cumprir. Muitas das vezes nós vemos pessoas passando a mão em cima de lobo, acariciando o lobo. O lobo vai te morder, vai te arrancar uma perna, vai te machucar. A Bíblia diz que quem com nós não ajunta, espalha. A Bíblia diz que quem não é conosco é contra nós. A Bíblia fala que quem com nós não ajunta, espalha. Não tem como servir a dois senhores. Ou serve a Deus ou serve a Satanás. Não existe meio termo. E para entrar no céu tem que estar em comunhão. E para estar em comunhão tem que estar junto. Não existe comunhão separada. Não existe comunhão. Ah, eu estou lá, outro está lá. Não existe comunhão. É aqui, ó. Casa do Senhor. É onde eu procuro estar em comunhão. Caso contrário, não tem comunhão. De outra forma, não existe comunhão. Agora eu vejo a palavra do Senhor aqui. Jericó era uma cidade sob maldição. Entendeu? Outra coisa que nós vemos aqui, ele era cego e mendigo. É óbvio, pastor. Uma pessoa, quando ela fica cega, ela vai começar a mendigar. Porque o cego não consegue trabalhar como uma pessoa que tem vista boa. A gente já está sofrendo com esse óculos aqui. Entendeu? Eu não posso fazer nada de mal com esse óculos porque eu vou ficar cego. Mas a vontade é. Por quê? Porque atrapalha, não dá certo. Eu queria tanto poder enxergar sem óculos, não dá, tem que ter o óculos. Entendeu? Tem que ter o óculos. Mas se nós não cuidar da visão, nós vamos ficando mais cego. Daqui a pouco, meu irmão, eu até com os olhos abertos não consigo enxergar nada. Vou ter que depender de alguém, se alguém quiser me ajudar. Na vida espiritual é a mesma coisa. Tudo começa com um embaralhazinho. Tudo começa com um vultozinho. Ah, mas eu ainda estou enxergando. Ah, mas eu posso ir lá na farmácia, tem aqueles óculos de $10, né? Lá na farmácia pega aquele de 1 grau. Rapaz, eu vejo às vezes os irmãos usando aquele dia. Não, mas é normal, tá tudo certo, não tem problema. Beleza, tá aí, exatamente. E você não resolve o teu problema, você não resolve, daqui a pouco você vai ficar cego. Interessante que a cegueira você não percebe, né? Você só vai perceber quando você tirar o óculos. Aí você vai ver que tu não enxerga nada. Aí tu vai ver que a visão está. Aquele homem estava cego, mas ele enxergava. Antigamente ele enxergava. Ele nasceu enxergando. Ele caminhava, ele enxergava, ele, quem sabe, trabalhava, quem sabe ele tinha família, quem sabe ele tinha sua visão, porém ele perdeu ela. Não sei o que aconteceu. Se foi negligência,
não cuidou da visão, ou foi um acidente, também não sei. Mas ele parou no caminho, porque faltava-lhe a luz nos olhos. E quando falta a luz nos olhos, às vezes vai faltar o dinheiro no bolso. Porque quando tu tem a tua visão, tu tem tudo, né? Quando tu tem a saúde, tu tem tudo. Agora, quando toca na saúde, tu fica muitas das vezes impotente. A maior prova de Jó não foi quando ele perdeu os bens. A maior prova de Jó não foi quando ele perdeu os filhos. A maior prova de Jó não foi, não. A maior prova de Jó foi quando o inimigo tocou na saúde. Porque dali ele viu que agora não tem mais como eu correr atrás para recuperar tudo de volta. Entendeu? Mas Jó ainda se jogou no chão e adorou o nome do Senhor. Mas esse cego aqui não, pastor. Esse cego aqui, ele começou agora a se acostumar com aquela situação. Multidão vai, multidão vem, multidão vai, multidão vem. Ele sabia, essa multidão aí está indo para a festa da Páscoa. Essa multidão aí está voltando. Esses aí são os mercadores. Isso aí são... Ele já estava acostumado com quem passava ali. Porém, um dia passou uma pessoa diferente. Um dia ele começou a ouvir a conversa daquela multidão que estava passando por ali. Era uma conversa diferente. Você viu Jesus curou? Você viu Jesus libertou? Você viu Jesus está curando? Você viu? Quem é esse Jesus? Quem é esse Jesus que está na boca do povo? Está todo mundo falando desse Jesus. Quem é? Senhor, ei. Quem sabe o cara falando, não tem esmola. Não quero esmola não. Eu quero saber desse Jesus que vocês estão falando aí. Eu quero saber desse Jesus que vocês estão comentando aí. Vocês estão alegres, todo alvoroçado. Ele vai estar onde? Onde é que vai estar? Eu quero saber. E aí não, ele está subindo para Jerusalém. Daqui a pouco ele passa aqui. Não adianta ele perguntar como é que ele é, irmã. Não adianta. É alto, magro, não. Tá de roupa branca, não. Você vai notar onde Jesus passar. Você nota quando Jesus está passando. Você nota quando Jesus está no ambiente. Você nota quando Jesus está vindo. Você sente, o ambiente é diferente. Eu não sei se você está sentindo, mas quando Jesus chega, o ambiente muda, o clima muda, a conversa muda, a situação muda. E naquele dia, aquela multidão estava vindo. E ele sabia que aquela multidão tinha alguém diferente da multidão. E o que a Bíblia diz? Versículo 35. A Bíblia fala que ele nem era conhecido pelo nome dele. Ele era conhecido por ser o cego Bartimeu, né? Lá em Mateus e Lucas citam ele, né? Mateus e Lucas não citam o nome dele. Marcos diz que o seu nome era Bartimeu, mas na realidade Bartimeu não quer dizer o nome dele. Bar quer dizer pai, quer dizer filho, entendeu? Filho de Timeu. Então Timeu é o nome do pai. Bar quer dizer filho de Timeu. Barnabé, filho de Nabé. Bartolomeu, filho de Ptolomeu. Assim como Bartimeu, filho de Timeu. Não tinha nome esse homem. Ele levava o nome do pai, né? Quantas das vezes, né? O filho é conhecido pelo nome do pai. Conhece lá? O filho lá o filho lá do irmão lá, filho lá. Conhece? Conhece os teus filhos pelo teu nome. Entendeu? Os filhos, eles levam o nome dos seus pais. Aonde eles estão? Quem é o teu pai? Quem é a tua mãe? Se lembra de Davi? De quem é filho esse homem? Esse menino? Agora eu vejo aqui que esse cego, ele não tinha nome.
Bartimeu não é nome próprio, significa apenas filho de Timeu. Está lá. Ele estava às margens do caminho. Irmão, a Bíblia diz: eu sou o caminho. Quando os discípulos ali, os fariseus, perguntaram: ô Senhor, tu vai, para preparar moradas para nós, e aí, Senhor, mostra-nos o caminho para o Pai. Jesus: olha, eu sou o caminho. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, quem aceita o Filho, aceita o Pai. Quem rejeita o Filho, rejeita o Pai. Ninguém vai por outro caminho. Eu sou o caminho. Agora a Bíblia diz que esse cego, quem sabe, já andava no caminho antigamente, quando ele chegava. Porém agora ele estava à beira do caminho. O que fica na beira do caminho? Aqui na Austrália é complicado de fazer essa explicação. Mas se nós for para o Brasil, a gente entende alguma coisa, O que fica na beira do caminho? Latinha, sujeira, tudo que tem de lixo está na beira do caminho. Está na beira do caminho. Aqui. Animal morto, tudo à beira do caminho. Lixo. Eu não quero aquele sofá. Beira do caminho. Até animal eles largam na beira do caminho. Exatamente. Beira do caminho. Quantas pessoas estão paradas à beira do caminho? E já estiveram no centro do caminho. Já andavam no centro do caminho. Mas por que, pastor? Sabe como você se mantém no caminho? A Bíblia nos dá um segredo aqui: lâmpada para os teus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Se nós temos a palavra de Deus, nós vamos estar no centro do caminho. Quando começa a perder a visão, a bater a cegueira, tu perde também a direção. Aí tu pensa que está no caminho. Não, tu está fora, Olha o que aconteceu com Abraão. Abraão achou que estava no caminho, na vontade de Deus, foi bater lá no Egito. Não era a rota que Deus tinha dado para ele, e quase perdeu a família. Porque uma coisa é você andar no caminho do Senhor, outra coisa é você andar no teu caminho. Mas a Bíblia diz: os meus caminhos não são os teus, os meus pensamentos não são os teus, os meus planos não são os teus. Eu ajo diferente de ti. Ei, Deus fala para Samuel: olha, não atentes para a aparência, porque eu vejo o que está no coração, Samuel. Oh, Samuel, meu caminho é diferente, meu pensamento é diferente, a minha visão é diferente, Samuel. Agora eu vejo algo interessante. Ele estava à margem do caminho. A multidão ia para a festa da Páscoa, mas ele não podia acompanhar a multidão. Por quê? Porque estava parado à beira do caminho. Quantas das vezes nós vemos pessoas se alegrando no Espírito, nós vemos pessoas glorificando, nós vemos pessoas recebendo a vitória, nós vemos pessoas, mas muitas das vezes a gente não está recebendo. Pastor, o que está acontecendo comigo? Eu vejo ali o irmão recebendo a bênção e eu não. Eu vejo outro irmão lá caminhando e eu não. Ei, dá uma olhada, talvez você só precisa fazer isso aqui. Voltar para o centro da presença do Senhor. Não basta andar caminhando na lateral do caminho. Deus quer que você ande no centro da vontade dele. A Bíblia fala que ele teve um encontro com Cristo. Ele teve um encontro com Cristo. Aqui nós vamos considerar alguns pontos importantes. Primeiro, Bartimeu, ele buscou a Jesus na hora certa. Pastor, não tinha outra hora, não tinha outro momento, não teria outra ocasião, era aquela hora. Se deixasse Jesus passar, nunca mais. Deus tem uma hora marcada para nós. Deus tem uma hora marcada para nos abençoar, para entregar nossa vitória, para reverter a nossa situação, para derrubar a nossa barreira, para quebrar os obstáculos. Deus tem a hora marcada. Agora nós precisamos estar na posição, na hora certa. Quando Jesus quiser estar, nós temos que estar lá. Se aquele cego não tivesse, hoje eu não vou, hoje eu não quero, hoje eu não vou, hoje eu não vou, Jesus estaria passando por lá e o cego deixaria ele receber a bênção.
Jesus está passando hoje aqui também, aleluia. Agora eu vejo o cego, o Bartimeu, ele clamou, ele buscou Jesus na hora certa, ele buscou também a pessoa certa. Pastor, o cego não enxergava. Não adianta você procurar, eu tenho um problema, eu vou lá na assistência social da cidade, eu vou lá no advogado, eu vou lá no conselheiro, eu vou lá. Não, Senhor, tem problema que é só Jesus que pode resolver para você. Então corra para Ele, busque a pessoa certa, não perca tempo. Você sabe que o impossível só pertence a Deus. Então não gaste tempo com aquilo que é limitado. Não gaste tempo com aquilo que não. Irmão, a medicina ela tem limite, o dinheiro tem limite, até a nossa força tem limite, até a nossa esperança tem limite. Pastor, mas quando você olha para cima, você vê que lá tem um que não tem limite, tem um que o amor dele não tem limite, tem um que a glória dele não tem limite, tem um que a misericórdia dele não tem limite. A tanto que ele entregou o seu filho para morrer por nós na cruz do Calvário. Não tem preço que pague isso. Ele olhou para Jesus, ele buscou Jesus, ele buscou a pessoa certa. Com a sua cegueira, ele enxergou mais do que muitos que enxergavam naquela época. Os fariseus que enxergavam, porém não viam o Salvador, o Messias que estava caminhando entre eles. O cego que não enxergava conseguiu reconhecer: esse homem pode mudar a minha vida. Não vou deixar ele passar aqui, não vou deixar perder essa oportunidade, não. Irmão, presta atenção. Os fariseus caminhavam com Jesus, mas eles caminhavam com Jesus para quê, pastor? Apenas para trazer problema para Jesus, apenas para complicar, apenas para querer ver onde Jesus errava na lei, apenas para provocar em alguma situação, para ver Jesus falhar em alguma coisa. Eles não aproveitavam a oportunidade que estava nas suas mãos. O próprio Jesus falou: eu vim para os meus e os meus me rejeitaram. Mas quando estava passando por aquele caminho, aquele cego sentado à beira do caminho, ele pensou: se esse povo que enxerga não aproveita, eu que não enxergo quero aproveitar. Jesus, filho de Davi, aqui, irmão, você sabe, você já viu um cego? Ei, Jesus, Jesus, como é que tu tá? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, quem sabe alguém, né? Pessoal do status, pessoal do, fique quieto, tá fazendo passar vergonha? Fique quieto, rapaz, mendigo, é coisa que só fica incomodando, né? Fique quieto. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, fica quieto, rapaz. Jesus. Você tem clamado? Você tem incomodado? Você tem chamado a atenção? Ou você tem vergonha de clamar? Você vai perder a bênção. Porque só vai receber a bênção quem clama. A Bíblia fala em Jeremias 33:3: clama a mim, responder-te, anunciar-te coisas grandes e firmes que não sabes. Tem clamado? Está clamando? Tem um louvor aqui que falou de lágrimas, né? Lágrimas. Está vendo lágrimas em seus olhos? Lágrima de clamor, não de emoção. Lágrimas, muitas das vezes lá no teu cantinho, onde ninguém está te vendo, você está lá. Lágrimas lá no teu secreto, ninguém está te vendo, mas você está lá. Lágrimas lá no teu trabalho, ninguém está te vendo, mas você está lá. Lágrimas
acompanhando. Agora eu vejo algo interessante. Jesus ouviu o clamor do cego. Jesus ouviu o clamor do cego. Por que, pastor? Porque o cego buscou a Jesus com perseverança. Estamos quase desanimando, né? Parece que a gente olhar o olho nu, ao olho carnal, parece que as coisas estão só piorando, sim. Mas isso é bíblico. A Bíblia diz que nos últimos dias o amor de muitos se esfriará, a iniquidade vai se multiplicar, o homem vai procurar mais prazeres da carne do que fortalecer o espírito. Estava conversando nessa manhã na escola teológica com os alunos, e ali eu estava falando sobre o joio e o trigo. Você não vê o joio se dobrar. O joio é rígido. O joio não se dobra. Tu não vê o joio se dobrando. Tu pode ver, vai procurar o joio, ele está sempre assim. Parece que não tem luta, parece que não tem prova, nada bala. Bichinho é firme. O único problema do joio é quando vê o vento, ele quebra. Também não se levanta mais. O joio é assim, qualquer lutinha ele quebra e não levanta mais. Mas o crente trigo não. O crente trigo, por mais que ele queira, ele não consegue. Por quê? Por causa dos frutos. A espiga dele, quanto mais ele é frutífero, mais ele se curva. Então o crente que é trigo, ele anda assim. Enquanto o joio, o trigo. Você já viu o joio? Você consegue ver o trigo? O joio você consegue ver. O joio está. Agora o trigo. Por que tu não consegue ver o trigo? Porque o trigo é humilde. O trigo está carregado de fruto. Ele se dobra. Ele está humilde. Mas tu pode ter certeza, se tu achar um crente trigo, tu vai ter alimento. Porque o trigo, ele se deixa moer para que faça pão. O joio não. O joio não sacrifica nada. O joio, ele não sacrifica nada, mas ele quer aparecer. O trigo, ele não aparece, mas se tu procurar ele vai ter pão para te dar. Ele vai ter pão para te servir. Ele vai ter palavra na sua vida. Agora eu pergunto, pastor, sabe por que nós temos hoje a salvação? Porque um trigo foi moído, um trigo foi amassado, um trigo foi ralado e um trigo foi feito pão para que hoje nós pudéssemos nos alimentar. Eu sou o pão da vida. Vamos lá. Bartimeu buscou Jesus com objetividade. Bartimeu buscou Jesus com humildade. Pastor, não foi fácil para Bartimeu clamar no meio da multidão: Jesus! Não, é mais fácil. Jesus, dá para me dar um particular? Jesus, no secreto. Não, Senhor Jesus, é aqui no meio da multidão mesmo. Não tenho mais tempo de procurar o secreto. Entendeu? Eu já fui tão humilhado, eu já fui tão desprezado, eu já fui tão ignorado na beira desse caminho, que mais uma pessoa me humilhar não vai fazer diferença. Porém, essa pessoa não era qualquer uma. Essa pessoa se chamava Jesus. Essa não te humilha, não te despreza, não te abandona. Essa não faz pouco caso de você. Essa, se tu chamar, ele vem. Tu pode ter certeza. Vai ter um monte de gente que fica quieto, mas pode chamar.
Ele vai ouvir. Talvez até você pense que Ele não te ouve, mas Ele te ouve. Até quando você não abre a boca, Ele te ouve. Até tuas lágrimas são vozes da presença dEle. Manda chamar. Chama Ele. Buscou ali. Chamou Ele, pastor. Mas eu vejo aqui que Jesus ali no versículo 40 e 41. Olha só que interessante. Olha o que diz ali. Dizendo: que queres que eu te faça? Jesus pergunta para ele: o que queres que eu te faça? E ele, o que ele responde? Ele responde: Senhor, que eu veja. Quando você busca Senhor, você sabe realmente o que tu quer? Jesus, me abençoa. O que tu quer? Não sei. Olha, né? Você sabe realmente o que tu quer? Você sabe realmente, se Jesus chegar para você hoje, agora, dizer: meu filho, o que é que tu quer? Aí tem aqueles, rapaz do céu, tem uns camaradas que está surgindo hoje, nos dias de hoje, né? A primeira coisa que já vai querer falar é: tu quer ficar rico? Tu quer dinheiro? Tu quer ficar rico? Tu quer ficar rico? Irmão, para que maior riqueza do que o próprio Jesus? Quem tem Jesus tem tudo. Ele é o dono do ouro e da prata. Por que eu vou incentivar algo que eu não preciso? Sabe quem saiu com essa estratégia? Satanás. Lá em Mateus capítulo 4, ele chegou para Jesus: olha, tudo isso eu posso te dar se prostrar e me adorar. Irmãos, hoje o que está sendo oferecido nessa terra, o que está sendo oferecido nos púlpitos da igreja, não é mais pão, não é mais palavra, é o quê? É cobiça. Vai adiantar alguma coisa? Quantas pessoas enriqueceram e saíram para fora e não voltaram mais? Eu pergunto: é bênção? Não, Senhor. Se fosse bênção, estariam na presença do Senhor. Mas tem pessoas que Deus mantém na prova. Tu pode ter certeza, a viuvinha lá, quando Elias chegava lá, ela pode sustentar o profeta, porque o azeite não vai parar, a botija da farinha não vai acabar. Pode sustentar. De que adianta o Acabe no palácio, ostentando e passando necessidade, enquanto a viúva está mantendo. A viúva: pastor, mas eu estava indo fazer o último pão, pegando os gravetos para fazer a última refeição. Isso é o diagnóstico que tu está falando. Isso é o que você está dizendo. Mas você sabe o que Deus fala de você? O diagnóstico do homem, eu já falei, é limitado. Uma vez eu fui no hospital, e eu acho que até meu filho estava junto traduzindo, e o médico falou: você vai acabar em cadeira de roda. E todo mundo sabia da minha situação. 7 anos lutando para ver se alguma coisa revertia, mas eu já estava me acomodando, eu já estava me acostumando a andar de muleta, eu já estava me acostumando a viver sentado, eu já estava me acostumando. Mas era esse o diagnóstico que Deus ia dar? Era esse o resultado? Era essa o ômega? Porque nós temos o alfa e temos o ômega. Muitas das vezes a gente acaba aceitando a muleta, aceitando a capa do cego, aceitando, né? Eu vou ficar pelo caminho, vou parar, vou ficar por aqui, porque está todo mundo andando, está todo mundo andando. Exatamente, Jesus está passando aqui, provendo oportunidade. E olha que foi a prova. Era para fazer a cirurgia, não dava certo. Foi outra cirurgia, já fiquei 2, 3 semanas lá na dieta, que só Deus na causa. E mas até que uma hora veio ali uns obreiros, chegaram comigo e falaram: pastor, vamos anular essa cirurgia aí, porque eu acho que não vai dar certo. Eu falei: não, se não vai dar certo, não vai dar certo, não vai dar certo. Agora, aquilo que o homem precisa fazer, mas vai fazer. Entendeu? Se é para gritar, nós vamos gritar.
Se é para clamar, nós vamos clamar. A nossa parte nós temos que fazer, vamos chamar a atenção de Jesus. Pastor, mas eu não consigo sozinho. Convida alguém para gritar contigo. Ontem nós estávamos gritando lá na sala. Lá. Pensa na bênção, na glória. Convida alguém para gritar contigo. Convida alguém para clamar contigo. Convida alguém para orar contigo. Ei, Jesus, a Bíblia diz: quer botar Jesus, quer botar Deus de pé, se coloca de joelho. Agora eu pergunto, esse cego Bartimeu chega diante de Jesus, e agora, pastor? Agora Jesus faz uma pergunta para ele: o que queres que eu te faça? E sabe qual foi a resposta dele? Que eu torne a ver. Ele não era cego de nascença, ele queria voltar a ver. Pastor, a Bíblia fala que aqui nós temos muitos tipos de pessoas olhando para essa resposta do cego aqui. Primeiro nós temos aquelas pessoas que não querem ver. Eles poderiam enxergar, mas não querem. É proposital, não querem enxergar. São cegos porque escolheram. Entendeu? Tem outro tipo de cegueira, aquela que é pior que a do Bartimeu, que é aquela que a pessoa enxerga, né? Enxerga, mas interpreta algo bem diferente. Estou vendo ali. Aquela pessoa que olha para você e já te interpreta diferente. Está triste. Deve ter fechado o tempo. São as pessoas clínicas. Zoinho bom, afiado. Na vida dos outros, as pessoas são afiadas, né? Olha assim para mim, para ti. Já dá aquele diagnóstico, né? Olha só. Tem outro tipo de cegueira que é pior do que a cegueira do Bartimeu. É aquela que enxerga a cegueira dos outros e não consegue enxergar a sua própria. É aquela pessoa que só vê os outros cegos, não consegue ver que também está cego. Alguns tipos de cego existem, mas eu ainda fico com a cegueira do Bartimeu, porque o Bartimeu clamou a Jesus por misericórdia, reconheceu que precisava de um milagre, reconheceu que precisava de alguma intervenção. Agora, pastor, o Bartimeu chega a Jesus. O Bartimeu recebe a cura de Jesus. Agora o Bartimeu, ele foi salvo por Cristo. Jesus, ali no versículo 42, a Bíblia diz que ele recupera a visão. Ele recupera não só a visão, mas recupera a fé. Pastor, o Bartimeu, ele foi curado carnal e espiritual. Se ele fosse curado só carnal, Bartimeu voltaria para onde? Para casa. Mas o Bartimeu continuou acompanhando Jesus para onde? Jerusalém. Quando a cura é total, o primeiro lugar que a pessoa vai é Jerusalém, casa do Senhor. Acompanhar Jesus, não vai para outro lugar não. Tem pessoas que quando busca a bênção, é abençoado, nossa, primeiro lugar que não aparece mais é na casa do Senhor. Ele tinha tudo, o presbítero Ananias, para voltar para onde? Para Jericó. Está vendo? Não, Senhor, vou seguir Jesus. Aonde tu vai, Jesus? Eu vou para a festa da Páscoa, estou indo junto, glorificando e adorando o nome do Senhor. Imagina ter esse camarada que antes era cego, agora ele enxergando, caminhando agora no meio do caminho, no meio da multidão, seguindo a Jesus. Será que glorificava esse homem? Será que adorava a Deus esse homem? Será que ele tinha vontade de chegar lá nesse templo, testemunhar dizendo:
Senhor. Versículo 43, a Bíblia fala algo interessante. Ele foi curado por Jesus, mas o que mais me diz aqui, o versículo 43, ele foi guiado por Jesus. Glória a Deus. Até ali, não tinha ninguém que guiava ele, e também não conseguia guiar ninguém, por causa da situação dele. Mas a partir dali, Jesus curou ele, Jesus levantou ele, Jesus colocou ele no centro do caminho, Jesus colocou uma direção para ele. É a Jerusalém, é casa do meu Pai, é casa de oração. Não saia de Jerusalém, frequenta Jerusalém, vai para Jerusalém, siga os meus passos, anda no meu caminho, e você vai ter visão e direção para a tua vida e a tua família. Se coloca de pé, nós queremos adorar o nome do Senhor. Eu quero orar pela tua vida, enquanto a Elisa adora o nome do Senhor. Eu quero orar por você. Quem sabe você está necessitado, quem sabe você